8h30, vamos ser pontuais. Então, boa noite, queridos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro, uma festa, uma tertúlia sobre a ciência logosófica. Eu sou Margarida, pedagoga e estudante dessa ciência. Nossa tertúlia será expositiva e vamos contar com a colaboração de Lucília Friedman, Luzia Franco e Cecília Aragão, para falarmos sobre a pedagogia logosófica que ensina que a arte de ensinar consiste em começar ensinando primeiro a si mesmo. Ou seja, tenho que aprender, aplicar o que eu aprendo em mim, e isso vai favorecer depois a ensinar aos demais. Por quê? Venho aprendendo que não posso dar aquilo que eu não tenho. Mas não posso falar da logosofia e da pedagogia logosófica sem mencionar com muita gratidão o autor dessa magnífica obra, Carlos Bernardo Gonzalez Pecote. Como escritor e humanista, deixou um enorme legado para a criação de uma nova cultura, berço de uma civilização mais humana, mais consciente. A vida e obra desse autor estão registradas nas páginas de seus livros, nas realizações dos estudantes dessa ciência e também na memória daqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo e presenciaram o surgimento e a expansão do sistema logosófico de educação. Hoje, uma realidade presente em uma rede de colégios, não só no Brasil, como na Argentina e no Uruguai. Convido, então, Lucília Friedman, que teve a ventura de poder conhecer o autor da logosofia e poder acompanhar o crescimento da obra logosófica no Brasil e ver surgir o sistema logosófico de educação. Por favor, Lucília. Boa noite a todos. A pedagogia logosófica, ela vem sendo experimentada há mais de 60 anos nos colégios logosóficos, que estão vinculados às diversas sedes da Fundação Logosófica, que é a instituição onde se estuda, se investiga e se põe em prática os ensinamentos logosóficos. É uma escola de educação continuada. O Colégio Logosófico é um setor da Fundação Logosófica que se constitui em um vastíssimo campo experimental para estudo e prática da pedagogia logosófica. Um dos grandes objetivos da logosofia é o desenvolvimento e o domínio profundo das funções de estudar, de aprender, de ensinar, de pensar e de realizar. O mais fácil seria que todo mundo, quando nascesse, viesse com um manual de instrução, não é? Mas isso não acontece. Por quê? Um aparelho qualquer que vem com um manual de instrução vem pronto. É só seguir o manual que ele funciona. Mas o ser humano não. Ele nasce perfeito em sua constituição, mas tem que se desenvolver através do esforço. Ele tem que construir o seu próprio manual. Por quê? Porque uma das grandes prerrogativas que foi concedida ao ser humano pelo Criador foi a de evoluir. A evolução é uma lei universal, é uma lei divina. A evolução depende do desenvolvimento dessas funções que citei e que a logosofia coloca o desenvolvimento das mesmas como um dos seus objetivos: estudar, aprender, ensinar, pensar e realizar. O ser humano, quando nasce, já vem dotado de um sistema biopsico-espiritual perfeito, mas é em estado latente, que precisa ser desenvolvido. E esse sistema vai se desenvolvendo gradualmente à medida que se vão desenvolvendo essas funções. Um exemplo muito simples e que já foi constatado por todos nós.
A primeira prerrogativa, a primeira faculdade que começa a funcionar na criança é a observação. Com ela se inicia o processo de aprendizagem. Um bebê, através da visão, da audição, começa a observar o ambiente em que vive. Ele estuda esse ambiente através da observação. E aí começa o seu processo de aprendizagem. É lógico que ele não tem consciência dessa aprendizagem, mas ela já está ocorrendo. As funções de estudar, aprender, ensinar, pensar e realizar são inerentes ao ser humano, só que são desenvolvidos de uma forma inconsciente e empírica. A pedagogia logosófica vem nos ensinar a desenvolvê-las de forma consciente. Daí surge o princípio básico da pedagogia logosófica. A arte de ensinar consiste em começar ensinando-se primeiro a si mesmo. E isso tem uma lógica muito grande, porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. E aí surge o grande problema da educação, quer como pai, quer como professor. Muitas vezes nós nos vemos diante de situações em que queremos ajudar, mas não sabemos como. Não é verdade? Eu vou dar um exemplo que eu vivi no início da minha carreira de professora. Eu me vi frente a um aluno que tinha uma característica negativa que o atrapalhava muito em seu processo de aprendizagem. Agora, é interessante que eu também possuía essa característica. Fui advertida inúmeras vezes por meus pais, mas não vi o mal que me causava e continuava com ela. Ao ver essa característica no meu aluno, pude observar o quanto ela atrapalhava a sua vidinha, o quanto ela o prejudicava em seu processo de aprendizagem. Mas não havia observado esse mesmo prejuízo em mim, porque observar o outro é mais fácil, concorda comigo? E aí surgiu o meu grande problema. Como ajudá-lo se eu era igual? Se não conseguia corrigir em mim, como ensiná-lo a corrigir nele? Fui, então, buscar os recursos na logosofia para combater em mim essa característica. E, à medida que fui aplicando em mim os recursos que eu ia aprendendo, fui podendo ensiná-lo. E os dois juntos começamos a trabalhar no sentido de vencê-lo. O que ocorreu? Eu estudei, realizei em mim, aprendi e pude ensinar conscientemente. Até hoje, quando eu me recordo dessa experiência, eu sinto uma grande gratidão por esse aluno, pois pude enxergar nele um defeito que possuía e pude, paralelamente, ir ensinando a mim e a ele. A logosofia tem me ensinado a realizar esse processo paralelo de ao olhar para fora, relacionar o que vejo com minha realidade interna. Tem me ensinado a transformar a observação em ciência. Sempre tenho que aprender algo com minhas observações. Agora, o que ocorre? Normalmente, a gente observa para fora e, o pior, para criticar. Às vezes surgem até críticas interessantes, mas essas observações são feitas para fora, não os relacionamos com a nossa própria vida. Elas podem até nos trazer alguma ilustração, algum conhecimento, mas não uma cultura interna. Eu tenho que transformar a observação em um instrumento de formação interna, de aprendizagem de mim mesmo. A Fundação Logosófica é uma grande escola que vem nos ensinar a desenvolver essas funções de forma consciente.
conectando aquilo que estudamos com a nossa própria realidade interna. É uma escola de educação continuada, onde se aprende a estudar nossa própria vida. Em decorrência, passamos a ensinar de uma forma consciente. É um estudo prazeroso, ameno, suave, que traz muita tranquilidade e alegria. Não sobrecarrega a nossa mente com muitas informações. Ao contrário, nos ensina a digerir essas informações de forma inteligente, respeitando nossas limitações. A Fundação Logosófica, sendo uma escola de educação continuada, em decorrência, os colégios logosóficos também o são. Há alguns anos atrás, a direção do Colégio Logosófico me pediu que realizasse reuniões semanais com as auxiliares da educação infantil, que cumprem com as tarefas rotineiras de ajuda aos professores. E foi-me pedido que eu transmitisse os princípios básicos da pedagogia logosófica de forma prática e acessível. Um belo dia, uma dessas auxiliares me disse o seguinte: Dona Lucília, a senhora sabe que meu marido falou que depois que eu comecei a fazer esse curso com a senhora, que eu estou muito melhor? Por quê que aconteceu isso? Porque ela estava aplicando em sua própria vida os recursos que seriam, em princípio, para serem trabalhados com os alunos. Ela estava aplicando o princípio básico da pedagogia que está no convite que vocês receberam para essa reunião, e que eu já fiz menção, que a arte de ensinar consiste em começar ensinando-se primeiro a si mesmo. Foi assim, um momento muito gratificante para mim ouvir essa manifestação dessa moça. Eu estava ensinando-lhe o que eu havia aprendido e aplicado em minha própria vida. O bem estava sendo expandido, não estava morrendo em mim, fazendo parte inerente da minha vida, ele passou a ser parte inerente da vida dela. E, como consequência, ela estaria expandindo na vidinha daquelas crianças que ela cuidava com tanto afeto, expandindo esse bem para elas. E eu venho compreendendo, ao longo da minha vida, que não basta aprender, que eu tenho que aprender e ensinar, porque se eu só aprendo, o bem morre em mim, não se expande. Assim, eu tenho que aprender de forma generosa para poder ensinar. Essa é a forma de expandir o bem. Eu tenho que fazer o bem primeiro a mim mesmo, para que eu possa expandi-lo para os demais. Então, esse é um dos aspectos da pedagogia logosófica. Tomar contato com essa ciência, com essa pedagogia, foi a melhor coisa que ocorreu em minha vida. Eu descobri que aquele anelo que me acompanhava desde jovem, de ser melhor e fazer o bem, era possível de ser alcançado. À medida que eu faço o bem a mim mesmo, posso também ajudar os demais. E foi esse pensamento que me fez atender ao convite da Margarida de participar dessa reunião. Transmitir um pouco de minha experiência nesse processo de desenvolver as funções de estudar, aprender, ensinar, pensar e realizar. Apesar da minha idade já bem avançada, eu continuo empenhada nesse processo. E isso me traz muita felicidade, porque eu pude descobrir, através desse processo e através do estudo da logosofia, o sentido da vida, que eu me perguntava muito, para que eu vivo? O que eu estou fazendo aqui? Então, esse processo me levou a descobrir o sentido da minha vida e, como em decorrência, a ser grata ao Criador pela oportunidade de viver.
Aí eu estava pensando, como foi bom o preparo para essa reunião. Eu pude recordar esses fatos que tanta alegria me proporcionou. É algo que eu vou levar comigo, que está impresso na minha herança, porque é algo que eu realizei e procurei transmitir. Então, eu convido a todos, é assim, um convite do fundo do coração, que procurem conhecer um pouco de logosofia, que entrem no site logosofia.org.br. Lá vocês poderão tomar contato com muitos depoimentos de estudantes de logosofia e com os livros logosóficos. E se quiserem saber sobre os colégios logosóficos, entrem em Colégio Logosófico ou Pedagogia Logosófica. Eu posso garantir que vocês viverão momentos muito felizes ao ver que dentro desse mundo tão conturbado, em que as pessoas estão perdidas, sem a certeza do caminho a seguir, existe uma ciência e uma escola que mostra que a humanidade tem jeito, que poderemos mudar o mundo a partir da mudança de cada um de nós. Então, agora, Margarida e Luzia vão dar continuidade a essa exposição, falando um pouco de suas vivências e o que tem significado para elas poderem estar vinculadas à logosofia. Muito obrigada. Muito bom, muito bom. É, eu vou falar um pouquinho, vou contar um pouquinho do que essa obra vem me ajudando como ser humano. Há 20 anos, fui convidada para substituir numa escola uma pedagoga, e eu teria que fazer várias funções, de orientadora, de diretora substituta, enfim. Aí eu pensei, tenho que me capacitar para tudo isso, né? Porque na mesma época estava passando no Fórum do Saber Cuidar, que foi no IENF, que é Instituto de Educação de Formação de Professores aqui de Nova Friburgo, ofereceu uma oficina de pedagogia logosófica. Recordei que alguma professora, na época da faculdade, em 1977, apresentou para a minha turma de pedagogia essa pedagogia logosófica. Quando acabou a oficina, eu fiquei tão empolgada que eu falei assim, é isso, vou me inscrever para aprender e passar esse conhecimento para os meus alunos. Então, o primeiro encontro, eu já fui alertada pela Luzia, que vai falar depois. Ninguém pode dar o que não tem. Então, com isso, eu comecei a me ensinar essa arte de, primeiro, me ensinar a viver de uma outra forma. Logo no início, eu fiz tantos câmbios, mudei tanto, que me emociona ao ver o que eu era e o que eu venho me tornando a ser nesse estudo. Essa pedagogia, respaldada pela ciência logosófica, nos traz mecanismos para sermos melhores a cada dia. Logo, no primeiro livro que comecei esse estudo, o autor nos leva a algumas reflexões. Foi no livro, vou pegar aqui, Curso de Iniciação Logosófica. Logo no primeiro parágrafo. Iniciaremos a exposição deste curso perguntando por que razão a cultura vigente, ocidental ou oriental, apresenta em todas as partes sintomas inconfundíveis que prenunciam sua inevitável decadência. Esse livro a primeira edição foi em 1963. Nós estamos em 2024. O que vocês acham? Estamos ainda numa cultura decadente? A resposta, continua o autor, é clara, simples e unívoca, porque falha pela base. E o que se deve o fato dela falhar pela base? As seguintes causas. E aí ele traz algumas causas que eu vou trazer aqui. Uma delas é que ninguém foi capaz
de nos ensinar a conhecermos a nós mesmos. A gente já ouviu falar, conheça-te a ti mesmo e conhecerás o mundo. Todo mundo já ouviu essa frase. Mas alguém nos ensinou a conhecermos a nós mesmos? Outra frase, cuidado com seus pensamentos, eles podem tornar realidade. Como? Alguém nos ensinou a entender esse mecanismo? Onde habitam os pensamentos? Alguém nos ensinou a criar defesas mentais e a conhecer esse mundo mental que, segundo o autor, rodeia, penetra e influi poderosamente em nossas vidas? O autor diz que pensamentos são entidades psicológicas. Já observaram que, se deixarmos, eles entram e saem da nossa mente sem cerimônia? Eu estou recordando aqui a primeira palestra que assisti da ciência logosófica, e o palestrante trouxe uma analogia com a pasta de dente. Quando falamos sem pensar, isto é, quando o pensamento é dono da nossa mente, podemos nos arrepender, não tem como colocar a pasta no tubo novamente, nem apagar o que foi dito. E quantas vezes ficamos envergonhados com nossas próprias palavras e atitudes? Outra reflexão que me acompanha. Alguém nos ensinou a conhecer e a andar de acordo com as leis universais? Eu nunca nem tinha ouvido falar em leis universais inexoráveis, que não tem como você conversar com elas ou pedir desculpa. Então, a pedagogia logosófica apresenta 3 leis universais indispensáveis para o bom aprendizado. A lei do afeto, quem ama, cuida. Né? Então, o amor é cuidar, é corrigir, deve corrigir. Então, a lei do afeto nos ensina a ser enérgicos com doçura. E a nossa pedagogia logosófica, é conhecida como a enérgica doçura. A lei da repetição inteligente, repetir de uma outra forma, ensinar como aprender de várias formas. A lei da analogia, que nos ajuda na compreensão dos ensinamentos. Tem uma que eu adoro, que é fazer analogia com a pérola. Quando eu estou diante de alguma adversidade que necessita de grande esforço, eu me lembro da pérola. A pérola nasce do esforço da ostra, em eliminar as sujeiras. E na constância dessa limpeza, vai formando uma gosma. E de tanto trabalhar, cultiva essa joia rara, a pérola. E quantos outros exemplos tiramos da natureza? E das pessoas que se empenharam no propósito do bem. Um exemplo vale mais do que 1000 palavras. E tratando-se de ser humano em construção, como ser exemplo do que eu ensino? Como ser exemplo do que eu ensino? Então, eu venho trabalhando isso. Como se eu posso ser digno dessa minha função de pedagoga, de mãe, de avó, me policiando meus pensamentos, organizando minha casa mental para mostrar com exemplo e exemplos, analogias, formas diferentes de repetir e fazer com que eu e os meus alunos pudéssemos organizar essa casa tão importante onde habitam os pensamentos. Qualquer pensamento pode entrar nessa casa. Temos que aprender a selecioná-los. E aqueles que foram criados nessa casa, como deverão sair vestidos? Recordo algumas vivências de docentes das escolas logosóficas. Uma que me chamou muita atenção conta a convivência de 2 amiguinhas do infantil que brigaram. Os responsáveis chegam para buscá-las e viram aquele ambiente de desapontamento delas mesmas, elas estavam tristes com aquela briga. A professora já tinha conversado com elas. De repente, uma delas diz: eu te desculpo, não era você. Foi um pensamento que você deixou entrar, sem querer, na sua casa mental. A professora estimulou as crianças a refletirem e a fazerem do erro o princípio do acerto. Na criança,
O caráter está em formação e devemos estar estimulando o tempo todo um bem viver. Estive, ano passado, no primeiro Congresso Internacional sobre Pedagogia Logosófica. Quantas vivências maravilhosas que nos faz esperançar um mundo melhor. Não posso perder também a oportunidade de falar que participei do Congresso Internacional dos 80 anos da Logosofia em 2016. Então, eu quero falar sobre o ambiente logosófico, onde todos os participantes eram estudantes de logosofia. Eu penso que num total de quase 2.000 pessoas. A organização, a limpeza, o respeito, o afeto, a empatia ficaram cravadas no meu coração. Mas não foi diferente desse que eu fui ano passado, da pedagogia logosófica. E dessa vez foram pessoas interessadas pela educação, sendo estudantes da obra ou não. E todos os presentes, e o ambiente foi uma maravilha. Então, o ambiente contagia, não há como não se sentir afeto estando num evento logosófico. Comprova-se, então, que o ambiente é formado por pensamentos e sentimentos. Se os pensamentos das pessoas presentes em um ambiente forem elevados, o ambiente será agradável. Caso contrário, a gente conhece ambientes que não são tão agradáveis assim. Então, a causa de tudo está no modo que a gente está sentindo e no modo que a gente leva os nossos pensamentos para os ambientes. E aí tem uma sabedoria logosófica. Modificando-se os pensamentos, se modificam os seres e se modificam os ambientes. Olha que maravilha! Mas eu trago mais reflexões sobre a logosofia, pois ela não nos traz respostas prontas. Um dos nossos métodos é a repergunta, e cada ser vai se lapidando, cambiando e encontrando suas causas. Vamos nos perguntar, como fomos educados? Como eu fui educada? Como pude amar tanto e, algumas vezes, educar tão mal? Educar é provocar temores para conseguir a disciplina ou a obediência que me convém? Não sei se vocês recordam aqui o Homem do Sapo e aqueles terrores todos. Então, até a Revolução Francesa, as histórias infantis eram tenebrosas. Na época das grandes guerras, começaram os finais felizes. O bem sempre vencendo o mal, sempre um super-herói para nos salvar. Alguém, sem sermos nós, iria nos salvar. A educação veio piorando, colocando as crianças e jovens num mundo de fantasia, ilusão, alienação. Uma educação, que eu arrisco dizer, mentirosa, visando o consumo e o consolo, e o controle de tudo. Por que o medo de perder o controle? Que controle é esse? As escolas ainda estão preocupadas com a formatura e pregam. Não devemos só informar, maravilha, mas sim formar, isto é, colocar em forma. Como podemos respeitar as diferenças se estamos todos informados? Como demassificar se a massa para essa forma tem a mesma receita? E os pais? Essa corrida dessa vida corrida deixam a responsabilidade da educação de seus filhos para as escolas, que muitas vezes não têm chão e consideram isso um fardo. Integração família-escola existe? Qual a instrução e o preparo para a educação dos nossos filhos? O autor dessa ciência diz que devemos estruturar uma vida a dois de convivência, estabilidade econômica para receber um novo ser. Quem foi ensinado a fazer isso? Bom, vou chamar Luzia para contar o que a trouxe para o estudo da logosofia. Vai ser interessante. Por favor, Luzia. Boa noite, Margarida. Obrigada pelo convite. Boa noite a todos, né, que estão aí nos assistindo e acompanhando nessa tertúlia, né,
um tema tão sugestivo. A arte de ensinar consiste em começar ensinando a si mesmo, primeiro a si mesmo. E você trouxe aí vários exemplos, Lucília também, né, de como se ensina a si mesmo, primeiro ensinando a si mesmo, para depois ensinar ao outro, né? Bem, Margarida, quando você me convidou para eu trazer a experiência de como comecei a estudar logosofia aqui em Nova Friburgo, eu pensei, se faz tantas décadas, né? Eu não sei, mas tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente nunca esquece, não é mesmo? E eu fiquei recordando, né, quais eram os pensamentos que me incomodavam e que eu precisava vencer, né, para ter uma vida melhor. E eu busquei a logosofia porque eu carregava um sentimento muito grande, né, de responsabilidade para educar os meus filhos. Eu não tinha elementos suficientes diante do mundo que surgia para educar os meus filhos. Nós vivíamos nos anos 80, né? Quem tem a nossa idade ou um pouco menos vai recordar, né? Foram anos de muita agitação, necessidade de mudança do sistema vigente, né? Para um mundo melhor, para a liberdade de expressão. E nada, né, me agradava aquela falta de liberdade de expressão. Mas, por outro lado, surgia uma corrente de ideias que não podiam se educar os filhos impondo os limites. Porque educar com noções de limites traria para as crianças traumas, porque elas já tinham vivido e convivido com os pais e num ambiente de bocas caladas durante 20 anos. Bom, então que teria que deixar as crianças viverem livres e fazer o que quisesse. Isso me trouxe uma grande necessidade, né, de encontrar algo melhor. Eu não podia deixar meus filhos, né, assim como você trouxe, né, o ambiente da escola, né, ser educado para a vida na escola, fazendo o que quisesse. Essa sensação, essa preocupação, não era uma coisa só minha, era de todas as mães que conviviam com os meus filhos e que estavam na mesma idade, era uma procura muito grande. Como a Lucília citou na fala dela, né, que a pedagogia logosófica tem um grande elemento, que é a observação. A observação faz com que possamos, né, fazer uma vida melhor a partir do que nós observamos, né? Eu cheguei na logosofia procurando esse lugar, né? Eu sentia que era uma grande responsabilidade para cuidar dos meus filhos. E eu vim trazida por essa né, necessidade. E olha só, o que caiu aqui. Ih, meu Deus. O som tá bom? Eu acho que o som perdeu. Caiu aqui minha ligação. Você está me Caiu o ouvindo? som. Tá Agora me estou. ouvindo? Pode voltar a falar. Estou ouvindo. Está me ouvindo? Ih, Sim, gente, acho que entrou. Espera aí, só um instantinho. Ai, meu Deus. acontece. Conseguiu? Está caindo, Luzia? Caiu. Eu não Caiu. sei, acho que deu uma piscada de luz aqui. Você está me Sim. ouvindo? Estamos sim. Pode Tá. continuar, Então, eu por vou favor. tentar passar as minhas vivências, né? Pedindo desculpas aí se eu não estou aparecendo, porque caiu aqui Eu sei. Está caindo. A internet aqui em Friburgo está caindo. Ontem eu estava fazendo também uma reunião, estávamos fazendo uma reunião, eu caía toda hora. Mas eu acho interessante a sua vivência com os seus 4 filhos, né? Os 2 primeiros pegaram uma mãe Você está me que ainda ouvindo? não tinha estudado a Acho que ciência não. logosófica. Os últimos já
conseguiram. Posso continuar, Luzia? E os últimos já conseguiram, são mais independentes, né? E esse é o relato que a Luzia ia nos trazer. Os últimos são os dois últimos que tiveram a oportunidade de conhecer uma mãe estudante de logosofia, elas são mais independentes, já sabem realmente escolher um rumo melhor, não que os outros não tenham esse conhecimento, mas foi diferente a educação de um com o outro. Bom, Luzia, eu vou continuar, porque nós temos uma hora para cumprir. Então, eu venho me perguntando, com todos esses exemplos, esses relatos, o que nós estamos fazendo com as nossas crianças? Quando digo crianças, falo principalmente da nossa criança interna. Vamos recordar, então, a criança que fomos. Onde está esse indivíduo? Quantas personas, máscara em grego, né? Tivemos que vestir para sermos aceitos como personalidade? Quem sou eu? De onde eu vim? O que estou fazendo aqui? Para onde eu vou? São perguntas que sempre me acompanharam, mas que nunca encontrei uma resposta. Estou aprendendo com a logosofia que essas respostas estão dentro de mim e que vão sendo encontradas à medida que penetro no meu mundo interno, no meu mundo mental, e vou despertando minha consciência para com os conhecimentos superiores que estão imantados na criação. E dessa forma, as respostas vão surgindo gradativamente, do pouco ao muito, na proporção que me esforço para alcançá-las. Não posso encontrar respostas prontas. As respostas vão surgindo à medida que vou desenvolvendo as funções, como a Lucília falou, de estudar, de aprender, de ensinar, pensar e realizar. E aí começa tudo de novo. Eu vou estudar aquilo que eu realizei, eu vou aprender, eu vou ensinar, eu vou pensar e vou realizar. Assim sendo, minha vida passa a ser um constante aprender e passa a ter um outro significado. Vou descobrindo qual o verdadeiro significado da vida e por quê e para quê o Criador nos deu essa grande oportunidade de estarmos aqui nessa vida. Essa é a pedagogia logosófica, que tenho aprendido a aplicar primeiro em mim, para que ela possa repercutir, né? Possa passar na vida dos demais. Agora eu vou convidar a Cecília para falar um pouquinho como estão as nossas escolas, como está essa expansão. Cecília, por favor. Boa noite. Obrigada, Margarida. A gente fica muito estimulado quando começa a ver todas essas possibilidades que a pedagogia logosófica oferece, né? E eu sou testemunha disso, porque eu dei muitos anos e dei aula no Colégio Logosófico do Rio de Janeiro, e meus 3 filhos estudaram lá. Então, eu pude ver essas transformações todas pelas quais nós passamos sob esse influxo, né, desses conhecimentos tão importantes para o ser humano. É bom demais. Então, como a Lucília colocou, vão procurar, vão conhecer, vão pesquisar, porque é um material riquíssimo, precioso e transformador. Isso aqui é o mais interessante, a transformação que pode promover. Mas aí vocês devem estar se perguntando, como é que eu faço para conhecer a logosofia, conhecer a pedagogia logosófica, né? Então, hoje em dia, a Fundação Logosófica conta com um sistema logosófico de educação, que tem 11 colégios onde é aplicada a pedagogia logosófica, são ligados à Fundação Logosófica aqui no Brasil, em Brasília, Goiânia, Chapecó, Florianópolis, Uberlândia, Rio de Janeiro, deixa eu ver se eu falo mais algum. São 7 cidades. E na Argentina conta com 2 escolas também e uma em Montevidéu. Então,
se você quiser ter mais contato, ver como a pedagogia logosófica é aplicada, visite as escolas estão sempre abertas para apresentar e vocês verem ao vivo, né? Ao vivo e a cores, essa experimentação. E há 10 anos atrás, a Fundação Logosófica começou a se dedicar também à produção de livros infanto-juvenis, baseados na pedagogia logosófica. E tem livros assim maravilhosos. E e essa editora que publica os livros infanto-juvenis produzidos pela instituição chama Editora Lire. E tem uma área para professor, e nessa área para professor existem materiais sobre artigos sobre a pedagogia logosófica, livros sobre experiências vividas, né? E tem a área dos livros infantis também, que eu adoro. Então, vão lá visitar, é só clicar no Google Editora Lire, e vocês vão poder entrar lá na loja online e conhecer também, né? E outra coisa assim, que a Guida colocou, que eu achei muito importante, foi o material riquíssimo que foi produzido no Congresso Internacional da Pedagogia Logosófica. Muitos vídeos mesmo. Então, ali vocês vão ver como que as experiências são desenvolvidas com os alunos, né? A integração com os familiares, que é um aspecto muito importante da pedagogia logosófica também. E é só entrar no YouTube, Colégio Logosófico, SLE, lá ver vídeos, playlists, então fica mais fácil da gente entender, né? Agora, como é que eu posso entrar em contato? Eu quero estudar logosofia, quero estudar pedagogia logosófica, através da plataforma de divulgação ampla da Fundação Logosófica, que é www.logosofia.org.br. Lá vocês podem solicitar informação e ver se na sua cidade tem sede. Se não tiver, entre em contato por e-mail, faz um curso virtual, não tem problema. O negócio é buscar. E essa tertúlia aqui está sendo promovida pelos Centros de Estudos Logosóficos Serranos. Então, nós temos aqui em Petrópolis, Miguel Pereira, Três Rios, Friburgo, Teresópolis, né? Então, estamos prontos a receber quem quiser conhecer, porque é muito bom, a gente gosta muito de falar, né? Até é perigoso, né? Senão a gente fica querendo falar muito, a pessoa tiver... Mas é um entusiasmo que a gente tem pelos resultados que a gente observa e as possibilidades, a esperança, um futuro melhor para as nossas crianças, né? Que no fim a gente vai também ter esse futuro. Obrigada, Guida. Boa noite a todos e foi muito bom ouvir você. Obrigada, Cecília, muito bom ouvir vocês, agradecendo muito a participação, a colaboração. Esse tema é um tema que sempre, desde, como eu contei, né, eu comecei a estudar logosofia por causa da pedagogia logosófica, é um anelo muito grande em querer. E eu, quando comecei a entender que eu tinha que estudar dentro, começar a me estudar, então foi melhor ainda. E eu vou, para terminar, contar uma história curta da Ellen Bacheller. É uma escritora que sempre me emocionou muito essa história, e eu queria... Como que a gente pode fazer para mudar esse quadro? Era uma criança que estava indo para a escola pela primeira vez, e aí ela tá muito feliz, andando pela rua muito contente, porque ela ia pela primeira vez entrar numa escola. E logo no primeiro dia, ela teve uma aula de arte. E ela sentou e toda animada foi abrindo os lápis de cores, foi pensando o que ela ia pintar, na observação do caminho, o que ela tinha visto. E ela adorava pintar, desenhar. E a professora falou assim, esperem. Então, ela esperou. E falou assim, hoje nós vamos fazer uma flor. Quantas flores ela viu no caminho, quantas cores que ela ia botar naquela cor. Esperem, vocês têm que fazer a flor dessa forma. E desenhou no quadro a forma que queria que todas as crianças fizessem a flor. E a criança foi e fez a flor, como a professora tinha dito. Passaram-se os dias e toda a atividade, esperem.
Teve uma que ela adorava, que era mexer com argila. Ela falou assim, ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ela era muito criativa, essa criança. E, de repente, a professora fala, espere, eu quero um prato. Ela fez um prato diferente, mas a professora falou assim, não, eu quero um prato fundo. Então, ela foi lá, modelou o prato fundo, achando que o dela deveria ter sido melhor, mas ela obedeceu aquele comando do professor. Anos depois, essa criança sai dessa escola e vai para uma outra escola. Primeiro dia de aula, aula de arte. Ela sentada, a professora, artes, ela, vamos fazer um desenho. E eu não fazia nada. Aí a professora chega perto dela, você não gosta de desenhar? Ela assim, gosto. Então, por que você não está desenhando? Ela, desenhar o quê? O que eu tenho que desenhar? Que cor que eu tenho que botar? Depois da professora insistir muito, ela desenhou a primeira flor que ela aprendeu na outra escola. O que nós estamos fazendo com as nossas crianças? Quantas vezes isso já não aconteceu com a gente? Também. Vamos pensar. Mas eu quero agradecer a presença de vocês todos que nos acompanharam nessa tertúlia. E querendo saber mais sobre a pedagogia, como falou Cecília, sobre essa ciência, acessem o site logosofia.org.br, também tem, além do YouTube, e podem me ligar, 021 971 39 2922. Com o mesmo anelo de Carlos Bernardo Gonzalez Pecote, eu me despeço, aguardando o retorno de vocês. E vou me despedir com esse ensinamento que eu ponho em todos os lugares, muito importante para nós, professores, educadores, pais, conseguir que as gerações futuras sejam mais felizes que a nossa, será o maior prêmio a que se possa aspirar. Não haverá valor comparável ao cumprimento dessa grande missão. Atenção, educadores, não haverá valor comparável ao cumprimento dessa grande missão. Qual é a missão? Que consiste em preparar para a humanidade futura um mundo melhor. Está nas nossas mãos. Muito obrigado. Até sempre. Até breve. Boa noite a todos. Boa noite.